Fala pessoal, estamos aqui para mais um Eterna Talks, mais uma vez com o nosso Head de Produtos, Igor. A gente vai falar hoje aqui sobre um dos queridinhos aí, nos setores queridinhos do brasileiro. Acho que a maioria dos brasileiros, quando pensa em investimento, pensa em imóveis, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o setor imobiliário. Porém, uma maneira diferente para você acessar esse setor, onde a gente está enxergando uma oportunidade, né, a preços baratos, boa remuneração, enfim, a gente vai discorrer muito mais aqui na nossa apresentação. O Igor tem um material muito bacana para compartilhar com vocês, e a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui super descontraído, não tornar aquela coisa chata, né, de se acompanhar, para vocês terem um pouco da noção aí do que a gente está falando dessa oportunidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, tá? Que é essa maneira de acessar o setor imobiliário através da bolsa, né, de valores. E aí, o que é um fundo imobiliário? Só para dar uma leve introdução aqui para todos entenderem, né? O fundo imobiliário nada mais é que um investimento coletivo, onde se junta aí o dinheiro de várias pessoas para comprar empreendimentos. Porém, ao invés de você comprar uma casa, né, um apartamento, aqui a gente vai estar falando de comprar grandes empreendimentos. Então, um prédio comercial, um galpão logístico, um shopping, né, enfim, diversos empreendimentos aí do setor imobiliário. E ele traz uma grande diferença aí nos seus pagamentos, principalmente de aluguéis, onde você consegue ter um retorno bem atrativo. Por lei, são obrigados a distribuir 95% de toda a receita que eles ganham em aluguéis, e também a sua variação nas cotas, que é a participação que você está comprando ao entrar em um desses fundos, tá bom? Então, a gente vai estar explicando um pouquinho melhor qual que é a oportunidade, o que a gente está enxergando e como que você pode entrar nessa oportunidade. Igor, queria que você começasse aí a apresentação e aí a gente vai batendo essa bola aqui e vai trocando essa ideia, pode ser? Boa, fechado. Depois de uma introdução dessa bem assertiva, fica mais fácil aqui o meu trabalho. Então, primeiramente aqui é uma introdução. Puxando o saco do outro, mas vamos lá. Primeiro passo aqui é uma introdução que o Matheus já foi de uma maneira bem assertiva, tá? A ideia aqui é a gente falar do setor imobiliário, como o Matheus comentou, mas o setor imobiliário ele é muito amplo. Dentro de fundos imobiliários tem uma série de oportunidades de investimento, e para não ficar essa coisa muito macro, para a gente tentar trazer mais para a realidade cotidiana, a gente primeiramente vai falar aqui de dois setores que a gente vê um potencial muito grande. Vamos focar nesses dois setores, e aí em outros bate-papos os clientes também vão perguntando ali, quero saber de tal setor, fala agora desse. Acho que essa interação com o cliente na ponta final fica bastante assertiva, fica melhor. Primeiramente vamos trazer esses dois setores, e aqui, por favor, depois comente aí outros setores que vocês querem ouvir, tá? Esses dois setores são de lajes corporativas e o setor de galpões logísticos, os dois que a gente vê uma oportunidade assim que nos enche os olhos. A gente vai passar um pouco durante a apresentação o porquê nos enche os olhos, tá? Show, vambora! Então aqui entrando primeiramente nesses três primeiros slides. Nesse primeiro a gente tem aqui os novos estoques, ou seja, a quantidade de prédios novos sendo construído. A absorção bruta é a quantidade de procura, né? Quanto desse metro quadrado que existe, ele está sendo alugado. E a absorção líquida, ele é a absorção bruta, ou seja, quantos estão sendo alugados menos os que estão saindo. Então a gente viu lá na pandemia, por exemplo, aqui esses 2 anos da pandemia, a gente teve uma absorção líquida negativa. O que significa absorção líquida negativa? Teve mais locatários saindo do que locatários entrando. E o que a gente vê agora de novo, o movimento que aconteceu da pandemia para cá, os novos estoques estão diminuindo a quantidade, ou seja, cada vez menos prédios comerciais novos sendo construídos. Esses prédios comerciais, tá? Esse gráfico, o foco aqui desse gráfico são prédios, lajes corporativas em São Paulo, que tem a classe A+, e A, então são os melhores prédios em relação à qualidade, e principalmente nessas regiões aqui, Faria Lima, JK, Itaim, Vila Olímpia, entre outras regiões, que são as regiões mais premium de São Paulo, as regiões mais premium, na verdade, até do Brasil. Então, quando a gente observa esse dado aqui, a gente tem novos estoques
em uma quantidade bem inferior ao que se tinha no passado e com uma procura de absorção bruta bem forte, então acelerando essa absorção bruta. E aqui um dos motivos é o quê? A gente veio da pandemia, não sabia o que seria com relação à parte de lajes corporativas. Obviamente ninguém ia colocar dinheiro em algo que não se tinha certeza, mas por conta de uma questão de eficiência, de produtividade do brasileiro, a gente está vendo uma volta muito forte do home office para o presencial. Então aqui já está uma das oportunidades que a gente está mapeando com relação a lajes corporativas. Essa volta do home office para o presencial, a gente acredita que vai fazer esse movimento de aceleração tanto no valor de mercado dos imóveis, quanto no metro quadrado pago de aluguel. E é exatamente esse gráfico que a gente vê aqui embaixo. Quando a gente vê o preço médio pedido, ou seja, qual que é o valor transacionado de fato hoje do preço do metro quadrado dos aluguéis, a gente teve uma aceleração muito forte. Abriu uma boca lá em 2020, 2021, porque o IGPM, por conta da pandemia, acelerou, ou seja, o valor justo dos aluguéis, eles rodariam em torno desse patamar, por conta de uma procura baixa. A gente teve um movimento até mais baixo, então mesmo com o IGPM alto lá naquele período, os locatários não conseguiam reajustar aquele IGPM de 10, de 15. A gente vai entrar no detalhe desse gráfico lá na frente. E qual o movimento que a gente está vendo agora em 2024? Esses reajustes estão sendo mais fortes e mais frequentes. Assim, não seria nenhuma loucura a gente ver lá em 2026 essa aceleração daqui, caso o IGPM volte a acelerar, mas aqui começar a encostar nessa barreira do valor justo. Mais próximo. Exato. Então, só aqui a gente vê uma aceleração interessante nos preços dos aluguéis desse setor. E como o Matheus comentou muito bem, 95% da receita dos aluguéis, o gestor de lajes ele é obrigado a passar em dividendos. Então, toda vez que isso aqui acelera, também aumenta a quantidade de dividendos que o cotista de um fundo imobiliário de lajes corporativas vai receber. Você ia comentar alguma coisa, Matheus? Vou sim. Vamos lá. Então, só para situar aqui o pessoal que está assistindo. Primeiro, a gente está comentando aqui um pouco sobre o setor imobiliário de fato, né? Na vida real ali, a compra, venda e locações de imóveis, e a gente não entrou ainda no fundo imobiliário em si, né? A gente está comentando um pouquinho aqui do mercado de fato, certo? Perfeito, é isso. Aqui é a vida como ela é, como os negócios estão saindo. A gente sabe que a parte de fundos imobiliários, ele é negociado em bolsa. Bolsa tem uma questão de oferta e demanda. Então, essa valorização no preço do imóvel e na valorização também dos preços dos aluguéis, a gente vai ver mais para frente que não aconteceu nos fundos imobiliários de lajes corporativas na bolsa. Pelo contrário, tem fundos aí que caíram 30%, 20%. Então, quanto o preço de verdade o do imóvel físico está aumentando, na bolsa está caindo. E aí isso gera um destravamento muito interessante de preço, e por isso que a gente está resolvemos fazer essa live aqui, porque chegou num patamar de preço que chama bastante atenção e vale o alerta para os nossos clientes. Boa, bacana. Então a ideia aqui nossa é primeiro mostrar a vida como ela é, a realidade, para depois a gente mostrar como você pode comprar isso através do fundo imobiliário. E aí, para a gente resumir um pouquinho desse primeiro slide aqui. Então, o que você comentou, estoques menores, ou seja, menos construções do que geralmente se tinham. Isso fez com que os preços geralmente aumentem ali dos aluguéis, correto? E também, mesmo com um estoque um pouco menor, ou seja, novas construções num ritmo menor, a absorção, ou seja, continua muitas empresas, né, alugando imóveis. Então a absorção continua alta, porém a gente tem um estoque menor, né, e aí o preço vem aumentando. É mais ou menos isso, ou vai me corrigindo aí? É isso, perfeito. Na verdade, esse efeito ele é um pouco mais demorado, ele não acontece assim do dia para a noite. Então, esse efeito de estoque mais baixo, ele vai refletir nos próximos anos, provavelmente com preços do metro quadrado de lajes corporativas mais alto. Então, essa aceleração do valor do metro quadrado que a gente vai ver em gráficos posteriores, ela deve se acelerar, porque, obviamente, se você tem menos prédios sendo construídos, os prédios que já estão construindo, conforme a procura
procura vai aumentando, eles vão tendo uma valorização maior. E assim, um efeito que aconteceu da pandemia para cá, os preços dos imóveis residenciais dispararam, enquanto os preços dos imóveis de lajes, eles não andaram nem perto da mesma proporção. Então chama atenção essa diferença de preço. Tudo isso que a gente está comentando é um sinal de alerta bem grande, que é sim uma oportunidade boa de investimento, e a gente consegue comprar isso muito fácil pela bolsa, né? Boa, bacana. E aí o segundo ponto que você comentou ali também do preço é aquilo que eu acho que a maior parte dos brasileiros conhece já, né? A gente teve uma pandemia, na pandemia tivemos várias negociações para se ajustar ao preço do aluguel, né? O pessoal ali tendo que dar uma segurada, senão o inquilino, né? o locador, na verdade, não conseguiria pagar esse aluguel. Então foram feitos reajustes, isso defasou o preço justo que se deveria ter de aluguel naquele imóvel, e agora isso vem voltando para o seu preço normal, vem reajustando. Né? Exato. Essa primeira linha, ele é o valor médio de mercado, ou seja, qual deveria ser o valor de mercado dos aluguéis, e esse é o preço médio pedido pelos locatários. Olha como está acelerando final de 2023 para cá esse valor pedido, e a gente acredita que essa aceleração vai continuar até uma hora que ela vai chegar mais próximo possível do valor justo do metro quadrado para aluguel dos escritórios de São Paulo. A gente acredita que esse movimento ele vai acontecer primeiro aqui nessa região, então o nosso foco, por exemplo, desse nosso bate-papo hoje, é nessa região de São Paulo, principalmente os ativos classe A, tá? Boa, bacana. E ali do lado? E aqui do lado a gente tem um gráfico que ele mede a vacância, ou seja, o percentual vago desses prédios em cada uma dessa região, versus o valor médio do metro quadrado, do valor do aluguel do metro quadrado também nessas regiões. Então, por exemplo, Faria Lima, JK, a gente tem preços mais altos do valor do aluguel, com uma vacância, com um percentual vago desse prédio muito baixo. Já no Itaim Bibi, que é a região mais cara para esses aluguéis, a gente está com uma vacância maior. Essa vacância cresceu bastante, porque qual que é o efeito que aconteceu aqui? A gente teve uma saída do pessoal dessa região para pegar oportunidades ali na Faria Lima. E o movimento que a gente está vendo acontecer é hoje o pessoal da Faria Lima indo para essas regiões mais baratas, só que eles saem dessas regiões mais premiums, e outro locatário já está entrando no lugar. Então está tendo assim, um movimento desse pessoal que está aqui querendo pagar um pouco mais baixo, vindo para cá, e vindo uma outra empresa e pegando nessas regiões. Afinal, como a gente mostrou, pelo histórico, ainda é um preço de aluguel bem barato. Então não é assim um investimento absurdo atualmente para as empresas ter um espaço físico, ainda mais com as contas que as empresas estão fazendo com relação à qualidade de quando você está no presencial, a eficiência que se ganha de quando está no presencial. Boa, bacana. Beleza? E aí acho que esse é um outro ponto também, né, essencial, que baseia a nossa tese como um todo, é realmente essa volta do home office, né? A gente vem, para quem é cliente eterna, né, tem ouvido falar disso, a gente já vem falado com alguns clientes que estava vendo essa volta do home office para o presencial, então já vem fazendo essas alocações, mas a gente vê que continua cada vez mais se fortificando. Então as empresas realmente voltando do home office, ou pelo menos adotando um sistema híbrido, né? E para isso eles precisam ter espaço físico, né? Então basicamente é esse movimento que a gente tem enxergado também acontecendo, né? É aquilo, a gente tinha essa tese já há algum tempo, essa tese está se concretizando, aqui são dados claros de que a tese estava certa. O preço dos aluguéis subiram, o preço do metro quadrado imobiliário subiu, só que na bolsa ainda não subiu, pelo contrário, caiu. Então a oportunidade que já 3-6 meses atrás era muito boa, agora é melhor ainda. Então sim, vale olhar com carinho esse setor. Boa, vamos para a próxima. Beleza, aqui é um pouco de repetição com relação ao metro quadrado, mas olhando a diferença de região. Então, quem está nas regiões mais premium, aquelas regiões, Faria Lima, Itaim, que a gente comentou, ele tem um poder de barganha melhor, é esse efeito que a gente está vendo. Eles estão conseguindo reajustar esse preço do valor do aluguel de uma maneira mais expressiva em relação a quem tem umas regiões, quem tem as regiões ali não tão
tão premiums. Mas, de novo, o efeito que a gente está acompanhando nos últimos meses, além desse fator positivo já para essas regiões mais premiums, que a gente acredita que o preço aí do aluguel deve acelerar de uma maneira bastante intensiva, ela respingar também nos setores menos premiums. Nas regiões menos premiums, né? Exato. Ou seja, basicamente o seguinte, né? O que a gente tá falando. Pô, ali na Faria Lima, nessas regiões que são super premium em São Paulo, quem que é o locador ali, né? Quem que é o locatário, né? Quem que é o cara que vai alugar? Vai ser um Google, vai ser um Itaú, né? Vai ser um grande banco, enfim. Então, esse cara, ele consegue ter um poder de barganha ali para aumentar o preço para essas empresas, né? Eles vão conseguir ter um pagamento um pouco maior, enquanto nas regiões adjacentes, que aí você tem empresas um pouco menores, você não consegue subir tanto o preço desse aluguel, mas do centro ali começa a escorrer para essas áreas adjacentes a também subirem o preço dos seus aluguéis, certo? Exato, essa região aqui que é considerada a mais premium, a gente está vendo escoar os clientes para essas regiões aqui, que são muito boas também, são regiões muito próximas. Essa é exatamente a estratégia. Pô, a Faria Lima, ali para Vila Olímpia, tá do lado, então eu saio daqui, vou para cá, mas a partir do momento, como a vacância aqui tá tão baixa, a partir do momento que saio daqui, vagou lá o meu espaço, alguém já vem e supre essa demanda. Boa, bacana. Beleza? Aqui a gente traz agora o valor do metro quadrado por locação sem tanta distinção, que a gente consegue dar um zoom e ver como o valor desse metro quadrado por locação está aqui na máxima histórica e ainda com uma demanda ainda para subir bem interessante. Então, além de estar no momento bom, esse movimento principal de aceleração aconteceu agora, no final, praticamente nos últimos trimestres de 2024. E a gente acredita que isso vai se intensificar para 2025 e 2026, tá? Então é um movimento que a gente acredita muito por conta dessa demanda mais forte, essa oferta também mais fraca, mas o efeito do IGPM também vai começar a refletir aqui nos preços dos aluguéis. A gente vinha de quase 3 anos com o IGPM meio que de lado, sem andar, porque ele veio de 5, aí depois ele tomou menos 3, agora 4,5, que ainda era um IGPM bastante controlado, só que as últimas divulgações de IGPM, ela já vem mais forte. E a gente acredita que muito por conta do dólar mais alto, entre outros fatores, esse GPM tanto para 25 quanto 26 em diante, ele vai ser mais alto, e aí a maior parte dos aluguéis são reajustados pelo IGPM, então puxa o preço desse valor para cima, ainda com uma procura mais alta, é muito mais fácil pro locador ali conseguir repassar esses preços. Ou seja, vamos lá então, de novo, o dono do edifício comercial, em 2023, ele tinha ali um aluguel sendo pago de R$ 128 em média, né? R$ 128 por metro quadrado do seu edifício. Em 2024, a gente está falando que esse preço foi de 128 para R$ 220 por metro quadrado. Ou seja, o dono daquele edifício está recebendo R$ 220 por metro quadrado que ele tem ali, certo? De aluguel. É isso. Exato. É isso aí. Tá. O metro quadrado. É feito uma média, obviamente, mas é isso. Tá, e aí a gente vai ver lá na frente quem são os donos desses edifícios que estão recebendo esse aluguel aí, né? Bem bacana. Tá bom. Perfeito. Mas reforçando, a gente acredita que o IGPM vai acelerar, além de uma oferta baixa com uma demanda crescente. Então, a gente acredita que isso daqui ainda tende a ir para cima, tá? Subir mais ainda. Exato. Aqui a gente traz um pouco do valor do metro quadrado. Esse gráfico aqui de baixo, até então a gente falou do metro quadrado do aluguel. Aqui é o valor do metro quadrado de fato dessas regiões, tá? Então esse metro quadrado que ele puxou em 2023, porque a gente teve uma venda lá de um edifício mega caro na região da Faria Lima, então puxou para baixo, mas a média dos últimos 3 anos ele está rodando em torno de 34 mil e vem acelerando essa questão em relação aos anos pandêmicos. E de novo, a gente acredita por tudo isso que a gente está comentando que esse valor de mercado tende e pode a subir de uma maneira expressiva, mas ele nem precisa subir para você conseguir ganhar dinheiro com ele, que é isso que a gente vai mostrar
mostrar entrando depois em fundo imobiliário, porque isso é o valor entre aspas justos, quando um especialista faz a conta do metro quadrado, qual é o valor do metro quadrado dessas regiões. A gente consegue pegar em bolsa com um desconto muito interessante nessas regiões que a gente vem falando até agora, tá? Então, assim, é uma oportunidade mega interessante de alocação que a gente vai exemplificando nos próximos dados, tá? Boa. Depois a gente vai entrar no detalhe do ativo em si. Sim. Então, ali, na região de São Paulo, região premium, edifícios A+, o preço do metro quadrado, em média, são R$34 mil, hoje, em 2024. Exato. Tá, R$34 mil. E assim, vamos guardar esse número, tá, pessoal? Guarda esse número aí, R$34 mil é o que hoje está acontecendo ali de negociação em 2024 de compra e venda na vida real. Exato. Boa. Esses ativos aqui, classe A, A+, e A. Então, assim, os edifícios tops de lajes corporativas estão rodando a esse preço. Quando a gente olha os residenciais, assim, tem residencial que roda 70 mil, 80 mil, 100 mil o metro quadrado. Aí já mostra o tamanho da disparidade que a pandemia causou em relação ao preço do metro quadrado residencial para o preço do metro quadrado do setor de lajes corporativas. Tá? Então aqui a gente vai fechar a parte de lajes corporativas, depois a gente vai retomar nela para entrar no micro, porque agora a gente vai falar um pouco do condomínio logístico, que é uma outra oportunidade também bem interessante e diferente das lajes corporativas que sofreram na pandemia. Aqui foi um ativo que foi muito beneficiado pela pandemia, muito por conta do crescimento do e-commerce. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma mudança ao vivo aqui. Uhum. Vamos fazer aqui de bate pronto. Ao invés de você começar a mostrar aqui os condomínios logísticos, né, a parte de logística, vamos falar das lajes corporativas nos fundos imobiliários. Aí a gente volta para mostrar a parte de logística e vem para a parte de fundo imobiliário. Porque senão acho que talvez pode o pessoal esquecer um pouco dos números que a gente falou de laje corporativa. Pode ser? Fechado, faz sentido. Então aqui vamos entrar no detalhe micro das lajes corporativas. Então a gente trouxe aqui um exemplo. O fundo JSRE11 é um fundo que é gerido ali pelo Safra. Então ele tem esses edifícios que a gente está olhando aqui, jornalista Roberto Marinho, Avenida Nações Unidas, Eugênio Medeiros e Avenida Paulista. Então, esses edifícios que são os classe A, que a gente estava comentando os números ali atrás, agora a gente está falando eles dentro dos fundos imobiliários, ou seja, quem é o dono desse edifício? O fundo imobiliário JSRE11. Perfeito. Certo? Exato. Esse fundo é um fundo listado em bolsa de valores, então como se compra uma ação com 3 cliques, é possível comprar esse fundo e outros fundos. Tá? Aqui não é uma recomendação para esse fundo, tá, pessoal? A gente trouxe ele só para tangibilizar, além dele a gente acredita que tem outros que estão sendo negociados a um preço tão bom quanto. A gente trouxe ele para exemplificar, a gente trouxe a teoria macro, vamos trazer para o dia a dia e para ver como funciona esse fundo em bolsa. Então a gente já viu aqui a qualidade deles. Quem anda por São Paulo passa por esses edifícios com frequência. Os inquilinos desses prédios são a Allianz, Zurich, Teletec, entre outras. E quando a gente olha aqui, esse fundo, que está com uma vacância de 7%, ele negocia a um preço de metro quadrado de 10.542. Então, olha o tamanho da diferença do preço do metro quadrado que ele está negociando versus ao histórico lá que a gente viu. Quando é feita uma conta do metro quadrado desses prédios, ele negocia a 44% de desconto, ou seja, o preço dele negociado na bolsa dividido pelo valor patrimonial, quanto vale o metro quadrado de fato, ele negocia a 56% do valor justo. E por que aconteceu isso? A gente sabe que a bolsa de valores ela é uma questão ali de oferta e demanda. Se a gente tem
mais vendedores do que compradores, o preço dele cai, só que a gente chegou no momento de irracionalidade do mercado que derrubou muito o preço desses ativos em bolsa. Então a gente consegue ter esse tamanho de desconto exatamente por conta desse movimento de desespero que começou lá quando a curva de juros começou a aumentar, o pessoal começou a vender, ele já estava abaixo do valor patrimonial pelo carrego da pandemia, e aí ele chegou nesse patamar de desconto aqui que chama atenção, tá? E Bora. de novo, Vamos lá que... Só para concluir e reforçar, a gente não está recomendando agora esse fundo, a gente recomenda ter uma diversificação. A gente só trouxe ele para tangibilizar o tamanho do desconto, e esse desconto tem em vários outros fundos, tá? Boa, e aí vamos lá, que aí você falou de uma forma bem de mercado para a gente trazer isso então agora pro cliente, né, para o pessoal entender. Então é o seguinte, o cara... Na vida real, se ele chegasse lá, um cara de muita grana, quero comprar esse edifício aqui, quero comprar esse prédio. Pô, bacana. Na vida real, ele teria que pagar 34 mil o metro quadrado, em média. Exato. Porém, nas regiões mais premium, sim. Nas regiões mais premium, que basicamente são esses edifícios onde eles estão. São essas próximas, exato. Boa. Porém, se ele quiser comprar através dos fundos imobiliários negociados em bolsa, ao invés de 34 mil o metro quadrado, ele vai pagar 10 mil reais o metro quadrado. Certo? É isso. Certo. Só para fazer uma correção, quando a gente faz a conta, o valor patrimonial, o desconto está em 44%, como eu comentei. Então, o cálculo feito por especialista é que esses imóveis... ele na verdade ele deveria ter um valor justo ali em torno de 20 mil reais o metro quadrado, e ele negocia a 10, mesmo assim não é os 34, porque os 34 ali é média... principalmente a região da Faria Lima, por exemplo, a região do Itaim puxa muito, aqui não tem essas regiões, mas mesmo assim chama atenção o tamanho do desconto. Eles deveriam estar rodando aqui minimamente a 20 mil o metro quadrado, com uma tendência ainda de subir o valor justo, e a gente consegue comprar via bolsa com esse tamanho de desconto. É assim, chama muito atenção. Isso você está comprando com esse desconto, ou seja, se voltasse para a média, para o seu valor patrimonial, que é o que de fato vale aquele prédio, você teria aí no mínimo um ganho de 44% no preço do seu ativo, né? Mas nisso tudo, e o aluguel, Igor? Porque a gente estava tendo um aluguel lá crescendo. O que acontece com esse aluguel para o cara que compra esse fundo imobiliário? Perfeito. Qual que é o que deve começar a acontecer daqui para frente? Olha, quando a gente olha os 12 meses, um aluguel de 9,18, ele é acima da média. Quem for comprar um imóvel e colocar para alugar, é muito difícil conseguir esses 9,18, mas a gente acredita que isso vai subir de uma maneira bem expressiva exatamente por conta daquela aceleração. Os últimos 12 meses, quando a gente olha, ele não pega essa aceleração toda na atualização dos preços dos aluguéis. Então a gente acredita que para os próximos meses, e obviamente a gente não tem bola de cristal, mas tudo indica, né, quando a gente olha a base métrica de negócio, tudo indica que esses dividendos eles têm a tendência de subirem. E quando a gente, e para reforçar o que o Matheus tinha comentado, esses dividendos são livres de impostos, tá? Então não tem imposto em cima desse preço do aluguel. Então a gente tem uma boa possibilidade de ganho com o valor patrimonial, ele só convergindo para o valor justo. A gente tem uma aceleração nos preços dos aluguéis que deve subir esses dividendos, e a gente tem uma procura maior que pode inclusive reduzir a vacância. A vacância desses prédios já está bem baixa, então aqui a gente nem coloca muito na conta ele reduzir, mas a gente vê uma boa perspectiva sim para um aumento de aluguel e principalmente por uma valorização de cota, tá? Boa, então agora para a gente resumir e amarrar tudo sobre lajes corporativas, explica rapidamente, faz um resumo, por que é uma oportunidade entrar em lajes corporativas através de fundos imobiliários? Perfeito. Primeiramente, a gente tem essa aceleração no valor justo do valor patrimonial, então o valor do metro quadrado
ele está acelerando, a gente acredita muito nessa questão da volta do presencial e que isso vai gerar um aumento do valor justo já do metro quadrado. E quando a gente olha isso para a bolsa, é assim um negócio. A gente pode errar no primeiro tema, pode ser que não aumente o valor do metro quadrado justo, mas a possibilidade de comprar esses imóveis com essa qualidade nessas regiões a um desconto tão grande, assim, nos chama a atenção de uma maneira bastante expressiva. E além de você ser remunerado de uma maneira consistente, livre de imposto, com aluguéis caindo todos os meses na conta. Então, assim, por tudo isso somado, a gente acredita que sim, a parte de tijolos, fundo imobiliário de lajes corporativas chama atenção. E só para reforçar, não é uma recomendação só do JSRE, a gente acredita que vale ter um pool de diversificação quando se investe em fundo imobiliário. A gente trouxe ele para tangibilizar o patamar de desconto que os fundos negociam, principalmente os fundos de lajes corporativos negociam hoje. Boa, vamos para logística agora. Vamos voltar aqui e vamos para logística. A gente vai tentar fazer algo um pouco mais acelerado para não ficar um vídeo longo. A gente sabe qual a dificuldade de fazer de assistir um vídeo mais longo, mas é um tema que, na nossa opinião, faz muito sentido tá de olho, e tem pouca gente falando dessa oportunidade, tá? Entramos aqui em logística. Como eu comentei, o setor de logística ele teve um movimento inverso do de lajes. Por quê? A pandemia foi benéfica para o setor, então teve uma procura muito grande, os e-commerce cresceram de uma maneira expressiva. A gente viu a intensificação de como o Mercado Livre, Shopee, Amazon cresceram aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. Hoje todo mundo faz uma compra online e, obviamente, essas empresas tiveram que investir muito forte na parte de logística. E aqui um spoiler, elas seguem investindo na parte de logística de uma maneira bem forte. O que a gente viu de investimento até agora deve vir pelo menos o dobro daqui para frente. Investimento em logística. E qual foi o efeito disso na pandemia? Uma aceleração. Então, diferente do que aconteceu em lajes, aqui a gente tem um preço médio pedido mais alto do que o valor justo, e isso cada vez abrindo uma boca maior. Então, o que um analista ele diz que deveria ser o valor justo do metro quadrado, os donos dos galpões logísticos estão pedindo mais alto do que isso, e o pessoal está pagando, tá? Então, acordando nesse valor, com uma vacância caindo de uma maneira muito forte. Então o percentual vago dos ativos está caindo de uma maneira forte. A gente vai entrar nesse detalhe de novos estoques em um outro gráfico, mas a gente está vendo que o pessoal está investindo em galpões. Eles até estão investindo, mas eles não estão conseguindo entregar no prazo. A gente vai detalhar depois em um outro gráfico. Então, Igor, só para a gente então consolidar isso aqui, é o seguinte: a gente está tendo empresas crescendo, lucrando e tendo que buscar novos espaços, enquanto os estoques, ou seja, as construções de galpões logísticos não está caminhando no mesmo passo, né? E isso faz com que quem tenha esses galpões logísticos consiga cobrar um preço acima do que deveria ser cobrado, e a empresa não tem o que fazer, ela tem que pagar, porque ela está crescendo, ela tem que expandir. Né? Perfeito, é isso aí. E quando a gente olha como a vacância está caindo, e caindo de uma maneira muito forte. Imagine se essa vacância segue esse movimento, e deve seguir, tá? Quanto mais isso for para baixo, vão ter menos ativos vagos, centros logísticos vagos, e aí o pessoal vai chutar o preço lá em cima. Então a gente pode entrar lá na frente num cenário que começa a criar uma bolha. Não é uma bolha, está longe disso. Isso daqui a gente acredita que isso possa subir, mas assim, se criar uma bolha, esse preço médio do metro quadrado, que hoje é 28, ele pode ir para 60, 50, aí a gente vai estar numa posição contrária, nossos clientes vão ter ganhado dinheiro, tomara que aconteça, porque nossos clientes vão ter ganhado dinheiro, e a gente vai recomendar, agora você sai. Agora o movimento que a gente está vendo, com essa vacância caindo, é dos caras que são donos de galpão logístico pedir o que querem. Entendi. E aí, só lembrando de novo, para ficar na mente, então a vacância quanto menor quer dizer que está tendo mais locação, tem mais procura, gente realmente alugando ali os espaços, né? Se a vacância estiver maior, quer dizer que tem gente saindo, está sobrando mais espaço para ser alugado, né? Perfeito, exato. A vacância é o seguinte: você tem um salão lá,
um imóvel que tem 10 oportunidades de alocação, tem 10 salas para alocação. Dessas 10, 9 estão locadas e uma não. Sua vacância é de 10%, porque você tem 10, uma não está vaga, então você tem 10% das suas disponibilidades de aluguel, 10% vago. Beleza? Boa. Ficou claro? Ali do ladinho, claro. Ali do ladinho, a mesma questão do que a gente comentou lá no outro. Exato, a mesma slide, visão, né? Ela não é tão glamourizada porque não é a região da Faria Lima, é as regiões de centro de escoamento mais rápido. Aqui um ativo de qualidade de logístico, ele tem o seu escoamento mais fácil, então por isso que a região aqui do Grande ABC, por exemplo, Guarulhos, que são regiões ali de bom escoamento, eles têm uma procura e um preço maior e, de novo, os caras estão pedindo e o pessoal está pagando. Legal, bacana, vamos pro próximo. Beleza, aqui a gente intensifica, dá um zoom naquela questão dos novos estoques projetados e os entregues. Olha o que era projetado da pandemia para cá, então era projetado tudo isso de novos estoques e por algum motivo estão entregando bem abaixo disso, não estão conseguindo entregar esses novos estoques. E isso vem se diminuindo, né, essa questão de entregas. Então, se essas entregas não se normalizarem, aquele efeito de vacância ele vai se intensificar e aí, novamente, os caras vão pedir o que eles quiserem de aluguel no metro quadrado dessas regiões, tá? E como eu comentei, o Mercado Livre anunciou resultado agora, eles têm a intenção de triplicar o investimento em logística. Então, já não tem só 8% da disponibilidade vaga. Se eles triplicarem, imagine o que vai ser feito. Então, mesmo que consigam entregar de uma maneira mais forte, tem espaço para alocar essa parte, tá? Boa. Legal. Aqui é um detalhamento de região, vou passar um pouco mais rápido, a gente traz aqui as regiões mais no detalhe em outro momento. Aqui a gente vê o valor médio da alocação, como ele está acelerando ano a ano, ó, como é uma escadinha, mesmo caso lá, essa é a mesma imagem, o GPM não andou, o IPCA não andou. Aqui na questão de logística tem uma incidência maior do IPCA em relação a de lajes corporativas, mas mesmo com o IPCA que andou um pouco mais do que o GPM nos últimos 3 anos, nem se compara à aceleração que o preço do aluguel teve. Imagine quando tanto o IPCA quanto o IGPM começar a andar, que é o cenário que a gente está vendo. Então os preços reajustes devem ser favorecidos. Ainda maiores. Exato. E aqui é um tema de que historicamente acontece com fundos imobiliários. O juro sobe geralmente para tentar controlar uma inflação que está acelerada, e aí os fundos imobiliários caem, mas lá na frente, quando vem essa inflação, os aluguéis são reajustados, o metro quadrado sobe. Sim. Então, ou seja, a pessoa estaria até um pouquinho mais protegida no fundo imobiliário, né? Mas, enfim, bom, beleza, vamos lá para a próxima. Aqui é a mesma visão, só que olhando para a parte do metro quadrado. Então, lá a gente viu o aluguel, aqui a gente vê metro quadrado. Olha como o preço dos aluguéis, eles aceleraram de uma intensidade bem maior do que o valor do metro quadrado. Então, aqui, na nossa opinião, tem uma oportunidade menor de ganho com metro quadrado e maior com o preço dos aluguéis. Mas, mesmo assim, comparado ao histórico, já é um valor de metro quadrado bem mais alto. A não ser que aqueles novos estoques continuarem a não sair e a procura for maior por novos centros logísticos, obviamente isso daqui também pode acelerar, tá? Beleza? Então aqui é um resumo desses 2 temas. Vamos entrar aqui num fundo micro para trazer a realidade, um fundo logístico que a gente também acompanha. Mais uma vez, não é uma recomendação desse fundo. Na nossa opinião, faz sentido ter uma diversificação, de estruturas de investimento para fundo imobiliário. É só para tangibilizar a ideia desse fundo, tá? Então, quando a gente olha aqui, esse fundo está com uma vacância baixa, mas com valor patrimonial bastante descontado. Por quê? Tem um contrato que acaba, se eu não me engano, em 2026, que aí o mercado já penalizou esse fundo, derrubou esse fundo muito mais do que os outros. Só que olha como está o aquecimento. Se essa vacância acontecer, a chance desse fundo conseguir suprir essa saída é bem grande,
pelo aquecimento de procura. Não tem novos estoques, o cara vai ter que alugar algum lugar, provavelmente vai suprir, né? E tem boas chances assim de suprir com um preço de aluguel até mais alto. Então o valor de desconto do valor justo dele versus o que é negociado em bolsa, aqui nesse caso a gente consegue comprar ele com 47% de desconto. A conta que eu faço é esse 53 menos 1, tá? Aí eu chego nos 47% de desconto que dá para comprar em bolsa em relação ao que vale de fato esses ativos logísticos aqui, principalmente com foco em Jundiaí. O PATL tem um foco maior em Jundiaí, tá? Aqui bate bastante, né, ali com os 3 mil e pouquinho que é de média, né, de metro quadrado, ou seja, Exato. Ele está negociando na vida real, né, que a gente está chamando aqui de vida real, o cara vai lá comprar, custa 3 mil e pouquinho. Se comprar via fundo imobiliário, tá 1.700, que é mais ou menos esse desconto aí que a gente tá comentando. E olha o que a gente falou, o tamanho do dividendo, o tamanho do aluguel que ele tá te pagando mês a mês, que é justamente o que o Igor apresentou, desse aumento que quem é dono ali do pátio logístico, que basicamente são os fundos imobiliários, eles estão chutando o preço lá para cima e a empresa está tendo que comprar, está tendo que pagar o aluguel. Você exemplificou de uma maneira bastante assertiva, tá, Matheus? O valor justo roda ali em torno dos 3 mil reais, um pouco mais disso, né? O metro quadrado, valor justo de negociação via bolsa, por conta dessa irracionalidade que o mercado está atualmente, dá para comprar via bolsa. Isso é um metro quadrado de 1.700. Você vai receber os aluguéis, não vai ter dor de cabeça do inquilino, porque tem um gestor que cuida. Então chama atenção, por isso que a gente está fazendo essa live aqui. São dois setores que estão muito descontados na bolsa perante a oportunidade que a gente está vendo para ambos. Boa, show. E aí então, acho que aqui ficou bem claro, não precisa nem fazer um resumo do porquê o logístico também tá interessante, né? O pessoal que acompanhou até aqui já conseguiu entender. A gente tentou acelerar, né? Tentou ir um pouco rápido para não ficar um vídeo maçante, mas para mostrar realmente que tem uma oportunidade acontecendo. Quem tiver paciência, conseguir esperar um pouquinho esse mercado voltando, provavelmente vai ser premiado, né? Claro, a gente não tem como prever, tem riscos envolvidos sempre, mas o que nos indica e que nos mostra que provavelmente você vai ser premiado ali com uma valorização. E aí, fazendo um jabá aqui pro meu amigo, né? O que é interessante de estar aqui com a gente também na Eterna. O Igor, ele tá 100% ali presente e olhando para esses fundos imobiliários que a gente geralmente aqui sugere para os nossos clientes, conversando com os gestores, entendendo quais são os ativos que estão dentro desses fundos imobiliários, se você vai ter uma venda ali possível, se vai ter alguém que não vai mais locar, enfim, ele está sempre ali presente e entendendo para tentar se antecipar a esses movimentos, e aí a gente está sempre antecipando também para os nossos clientes, né? Então acho que essa é a ideia do nosso trabalho aqui, né? Perfeito, a gente consegue tirar as dúvidas dos clientes de uma maneira mais próxima. Então, até o cliente que tiver dúvida pode perguntar, a gente marca um bate-papo, tenta esclarecer, e assim, de fato chama atenção essa oportunidade hoje em fundos imobiliários. Matheus, a gente teve algumas perguntas, só que acho que a gente usou parte do tempo. Você acha que vale a pena a gente tentar fazer essas perguntas que a gente subiu em Forms, ou a gente grava um outro vídeo? O que você acha? Cara, responde uma, duas aí de maneira sucinta e depois a gente responde de maneira completa aí pros clientes. A gente tinha aberto aí um Forms pro pessoal que já é cliente, né? Se tivesse alguma dúvida a gente já esclarecesse. Então a gente coloca aqui porque às vezes são dúvidas bacanas, né? E aí depois a gente responde todas elas. Peguei duas aqui, meio que sortidas, e vou responder elas, e depois a gente tira as outras dúvidas, tá? Uma delas é: por que investir em FIIs se posso comprar imóveis físicos e viver dos aluguéis? Então aqui, primeiramente, a gente sabe que tem muita gente que ganha dinheiro comprando, vendendo, colocando para alugar em imóveis, mas pelo histórico que a gente tem até dos nossos clientes, a pessoa precisa ter muito conhecimento para viver disso, senão fica muito dinheiro em cima da mesa. Então,
quando a gente fala de aluguéis, a conta que a gente tem de quanto o cliente consegue de remuneração é abaixo dos 5% ao ano de retorno. Em muitos casos, esse 5% ainda tem um imposto de 27,5% em cima disso. Então aqui já está uma vantagem gigantesca do fundo imobiliário em relação aos aluguéis dos imóveis físicos. O imóvel físico você geralmente paga 27,5% de impostos, mesmo que esteja em uma holding, algo do tipo, você vai pagar um imposto que não é barato, enquanto o fundo imobiliário tem a isenção desse valor. Então essa isenção é muito positiva. E além do mais, quando a gente olha, geralmente quem compra imóvel e põe para alocar, ele está comprando um metro quadrado de residencial que está mega caro. Quando a gente olha o metro quadrado de lajes corporativas, por exemplo, e outros setores, ainda mais com o desconto que a Bolsa está oferecendo, chama bastante atenção. Exato, acho que aqui essa apresentação ela já foi explicando exatamente o porquê que vale a pena, né? O fundo imobiliário é o que a gente falou, né? No que a gente está vendo ali na vida real, de novo, a gente paga muito mais caro do que se comprasse via fundo imobiliário, e fora outros fatores também um pouco mais burocráticos, no sentido assim, se você tem um imóvel, você tem que tratar com o inquilino, você tem que reformar, você tem que deixar sempre muito bem apresentável, tem gastos e dor de cabeça. Perfeito. Aqui você não tem nada disso, teoricamente, porque você está num fundo imobiliário, e fora a liquidez. Quero vender aquele imóvel, ele já valorizou o que tinha para valorizar, você tem que achar um comprador. Aqui Perfeito. Você tem uma bolsa de valores, né, que traz liquidez, em 2 dias o dinheiro está na conta. Exato. Então, tem alguns benefícios aí. A gente não gosta de falar que, o fundo imobiliário 100% das vezes é melhor do que você ter o imóvel. Não é isso, sempre há oportunidades, mas tem ali os seus prós e contras em cada lado, e a gente tem que ir sempre analisando caso a caso. A principal desvantagem agora do fundo imobiliário que a gente vê perante os clientes é exatamente essa marcação todos os dias. Então, o imóvel você não olha todos os dias se ele subiu ou caiu de preço. Como o fundo imobiliário é listado em bolsa, todos os dias você vê essa variação, e não é a variação do imóvel em si, é a variação da negociação da ali, cota. Né, de negociação. Exato, e de novo, se tem mais vendas do que compra, pode dar uma impressão de que está caindo, sendo que todo de fato daquele imóvel é positivo, mas ele, mesmo com tudo positivo, ele pode cair em bolsa. Foi o que aconteceu nos últimos meses e gerou essa oportunidade que a gente está falando. Perfeito, só mais uma pergunta. Um cliente perguntou que ele gostaria de uma renda mensal de em torno de 7 mil, que os fundos imobiliários chamam a atenção dele por conta da isenção, e ele pergunta qual a frequência, aproximadamente quanto eu teria que ter na carteira para ter esse retorno de 7 mil, que a gente faz ao vivo essa conta, tá? A conta é simples, a gente pega 7 mil reais, dividido, a gente vai colocar aqui mais ou menos 0,86%, que é o mensal que a gente está vendo que está tendo de distribuição de dividendo. Em média, a gente está vendo que isso está acelerando, tá? Por conta do desconto, mas essa é a realidade hoje. Na verdade é o 0,86% dividido... 7 mil dividido... Em torno de... Responder, aqui eu não tenho o nome de quem fez a pergunta, mas em torno de 810 mil reais, o cliente conseguiria ter esses 7 mil reais caindo para ele na conta, livre de imposto e com todas essas características de aceleração nos preços dos aluguéis que aparentemente estão acontecendo, tá? Boa. E se a gente fosse falar, então, já complementando com a pergunta anterior, para ele ter 7 mil reais de renda mensal num imóvel comum, teria mais ou menos quanto aí de valor, Igor? Teria que valer o imóvel dele para ganhar 7 mil? Aqui a gente faz uma conta reversa, eu até abro essa pergunta aí para os clientes e que tem imóveis. Qual o valor do seu imóvel para você ter 7 mil reais de aluguel? É difícil você chegar num imóvel que você consiga 7 mil reais de aluguel. Eu acho que esse imóvel deve passar aí dos 10 milhões, será? Ou será que eu tô viajando? Não, aí foi muito pouco. Mas se a gente tiver aqui um imóvel de 1.300.000 aqui, ó, a 0,6%, ele vai ter 7.800 bruto aqui, né? Bruto. Ainda tem que tirar os 27,5, então, enfim. Cara, você vai ter que ter aí, no mínimo, aí um imóvel de 1,5 milhão mais ou menos, vai. Acho que mais, hein? Pra você...
tirando eu dei uma líquido. bela viajada no que eu falei de 10 milhões. Mas eu acho que dá até mais aí do que 1 milhão, do que 1,5 milhão, porque tem os 27,5 de imposto. Se tiver em holding, tem ali entre 10% e 15% de imposto. Então, assim, só para mostrar esse diferencial, né? De 800 lá para 1,5 milhão, 2 milhões no imóvel. Então, exato. Negociando bem, né? Mas enfim, é um pouco disso. Acho que a gente já falou bastante aqui, Igor, vai ficar grande esse vídeo, mas quem chegou até aqui, pô, teve bastante conteúdo bacana. Para se aprofundar, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas, todos os questionamentos. Enfim, gostei bastante aqui de apresentar. E vamos embora, próximos assuntos, a gente vai programar novos vídeos aí para fazer ao longo do tempo e a gente vai comunicando vocês. Fechado, é isso. As outras perguntas a gente responde ao longo dos próximos dias. E aí, novas perguntas também, fiquem à vontade de chamar o assessor ou mandar aqui no Instagram, em qualquer rede social da Eterna, ligar para a Eterna para a gente marcar um bate-papo. Tem muita coisa boa nesse setor, na nossa opinião, e vamos aproveitar essas oportunidades que o mercado historicamente, ciclicamente, eles vão dando. Essa oportunidade de FII, na minha opinião, é uma oportunidade histórica de investimento. Boa. Igor, valeu, vamos até a próxima e um abraço, pessoal. Tchau, tchau.